Passa a registrar. Senhor Vitor Augusto de Filipe, presidente do Conselho de Associação Brasileira da Classe Optimistic e pai de atleta. A senhora Ingrid F. de Filipe, mãe de atleta. O senhor Fernando Costa Vasconcelos, representando o Cota 1000 Yacht Clube. O senhor Enius Muniz, comodoro do Yacht Clube de Brasília. O senhor Francisco Ferrer, técnico da seleção de Cuba, treinando atletas da Associação de Saltos Ornamentais. O senhor Vicente Parisi, membro da Associação de Saltos Ornamentais. O senhor Jorge Rabelo de Castro, diretor da Associação Brasileira de Saltos Ornamentais. O senhor Josias Júnior, representando o senhor presidente do CEUB. O senhor Alessandro Batista da Silva, técnico de Kung Fu. A senhora Marta Lemos de Lima. A senhora Gessi Nascimento Lemos. A senhora Minda Barbosa. A senhora Cassandra Amidani. O senhor Vitor Aníbal Soares de Azevedo. O segundo tenente QOPM Helenívio Seixas Dourado, representando o senhor comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. A senhora Gilda Aquino Rabelo. A senhora Maria Jovem Tibério de Lima. A senhora Zilmar Moreira da Silva, presidente da Associação Brasileira de Saltos Ornamentais. Senhor, portanto, Zilmar. O senhor Alexandre Horta, representando o excelentíssimo senhor senador da República, senador José Roberto Arruda. O senhor Raimundo Nonato de Lima Andrade, representando a Associação Furacão Esportes e presidente do Sistema Distrital de Kickboxing. O senhor Vinícius da Costa Ribeiro, técnico da equipe do Minas Brasília Tênis Clube, natação. A senhora Lilian Miranda, o senhor Alberto Pinto, a senhora Vera Pinto, o senhor Álvaro Paim, presidente de honra do PDT, a senhora Vera Cristina Guedes Pinto, o senhor Alberto Martins Costa Pinto, o senhor Adalberto Alves de Souza, presidente da Confederação Nacional e Internacional de Desportos e Lutas, o senhor Alessandro de Souza Lima, o senhor Francisco Soares Pereira, o senhor Paulo da Almeida, presidente do Minas Brasília Tênis Clube, o senhor Rodrigues Souza Troncha, vice-diretor de vela do Yacht Clube de Brasília. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor deputado João de Deus, líder do PDT. Excelentíssimo senhor vice-presidente dessa casa, deputado José Edmar Cordeiro, neste ato presidindo a sessão. Excelentíssimo senhor secretário adjunto da Secretaria de Cultura, meu amigo Raimundo Lobão, neste ato representando o governo do Distrito Federal. Senhor presidente da Federação de Kung Fu Cuju do Distrito Federal, João Dias Ferreira. Senhora presidente da Federação Aquática de Brasília, Fabra Silva Seabra Teixeira de Carvalho. Senhor presidente da Federação de Vela de Brasília, Disseu de Souza. Senhor presidente da Federação Brasiliense de Xadrez, Francisco Serra Azul Neto. Excelentíssimo senhor autor do requerimento desta sessão, companheiro deputado Marco Antônio Santos Lima. Senhores atletas, senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu subo essa tribuna para falar de uma pessoa que outrora era considerado, nós, policiais militares e bombeiros, cidadãos de 3ª categoria. Hoje está aqui o soldado da Polícia Militar, João Dias Ferreira, que nasceu aqui em Brasília, tem 24 anos e que conquistou 2 medalhas de ouro e uma de bronze no Pan-Americano da Argentina em novembro de 96. Uma medalha de prata no Peru em julho de 1996. E em 22 de agosto do corrente ano, eu, João de Deus, apresentei uma moção honrosa ao senhor governador do Distrito Federal, elogiando este policial militar.
Até porque é uma prova que nós, policiais militares, somos cidadãos como qualquer outro. E como cidadãos, também somos desportistas. Então, é o esporte que tira o jovem da droga. E é o esporte que corrige, às vezes, a indisciplina. E eu quero até dizer para o deputado Jorge Cauí, que o deputado Luiz Estevam esqueceu. O deputado Jorge Cauí também foi aviador, né? Também é um esporte. Então, para não me alongar muito, que essas coisas não fiquem só no discurso de vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Eu acho que vocês todos aqui, como desportistas, têm que cobrar do Executivo e do Legislativo apoio ao esporte. Viva Brasília, parabéns ao deputado Marco Lima e viva o esporte. Muito obrigado. Convido para fazer o deputado pelo Bloco Parlamentar Independente, deputado Peniel Pacheco. Presidente desta sessão, deputado José, presidente desta casa, excelentíssimo senhor secretário adjunto da Secretaria de Cultura, Raimundo Lobão, neste ato representando Sua Excelência o Governador do Distrito Federal, senhor presidente da Federação de Kung Fu do Distrito Federal, João Dias Ferreira, senhora presidente da Federação Aquática de Brasília, Seabra Teixeira de Carvalho, senhor presidente da Federação de Vela de Brasília, Dirceu de Souza Júnior, da Federação Brasiliense de Xadrez, Francisco Serra Azul Neto, prezadíssimo, excelentíssimo senhor deputado Marco Lima, prezado colega e deputado da bancada do PSDB, parabenizo Vossa Excelência ativa desta sessão. Eu, sinceramente, gostaria de bater o recorde de ser o parlamentar a falar mais até porque não são as muitas palavras que deveriam de marcar a honra que sentimos. Deputado João de Deus. Em tão poucas palavras e de maneira muito firme e competente, ele conseguiu transmitir o sentimento do seu coração a respeito dessa sessão. Mas vou tentar ser mais do que ele ainda. Eu estava analisando que há pouco tempo atrás havia em alguns segmentos da nossa sociedade um certo preconceito quanto que eles ficavam a exercer uma até vinha dizer que a pessoa estava se dedicando a um esporte por causa da preguiça, porque não gostava de trabalhar, coisa desse tipo. Eu, ainda criança, me lembrava que nas regiões onde nós morávamos, numa cidade até de médio porte de Minas Gerais, em Uberaba, às vezes as pessoas diziam que praticar esporte era coisa para desocupar. E é impressionante
como durante muito tempo esse conceito, esse preconceito existiu. Hoje, a gente se sente honrado quando a gente pode ter uma família de alguma maneira envolvido na prática do esporte. Eu não tenho o privilégio de ter sido um atleta condecorado. Aliás, nem atleta eu pude ter o privilégio de ser, porque mal jogava futebol. E só conseguia jogar quando eu era o dono da bola, porque aí tinha que dar um jeitinho, porque senão eu pegava a bola, botava debaixo do braço e ia embora. Gostava de futebol, mas era ruim. Tentavam me colocar como zagueiro, passava tudo. Me botavam no ataque, eu furava todas. Quando ia para o gol, passava tudo quanto era bola. Então, acabei chegando à conclusão de que a bola não era o meu esporte preferido, ou se embora fosse preferido, não era o meu forte. E eu, no entanto, tenho a alegria de ver nos meus filhos a vocação e o desejo de poderem participar, de alguma maneira, na prática saudável do esporte. Tenho um filho de 9 anos que está integrado na prática do basquete. E eu não sei se é porque ele pratica basquete, mas ele já está quase da minha altura, embora tão novo ainda, com a idade tenra. E um menino ainda menor do que ele tem participado anualmente de algumas competições, participou recentemente da Marotinha e conseguiu até se classificar entre aqueles 6 primeiros ou 10 primeiros que conseguiam pelo menos uma menção honrosa. E mais interessante ainda do que isso é que eu tenho uma atleta de terceira idade na minha família que já tem inúmeras medalhas de ouro, de prata e de bronze. É a minha sogra. Interessante, cobrando aqui que eu falasse sobre ela, não podia deixar de falar. Dona Maria José Oliveira Melo participa do grupo da ET aqui de Brasília e todo ano, quando tem competição, lá está ela, na piscina, correndo, enfim, participando do jeito que pode para honrar ali o nome da família. E eu gostaria, nessa oportunidade, de dizer que, pelo fato de ver os meus filhos interessados pelo esporte, isso me motivou mais ainda a abrir os meus olhos e a dar mais atenção àquelas pessoas que dedicam seu tempo, aqueles que são, até como dizia na expressão de uma campanha, de um projeto que tinha aqui em Brasília, craque na bola e craque na escola. Tinha até um campeonato de futebol aqui naquela época, quando na minha infância e adolescência. E essas pessoas que, além de terem os estudos, de procurarem se empenhar na sua tarefa de crescer no conhecimento, ainda tem oportunidade de dedicar parte do seu tempo a uma prática saudável do esporte. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma denúncia que eu considero muito grave. Que atenta exatamente contra aqueles que querem dedicar suas vidas a uma prática saudável da atividade esportiva. Numa loja aqui, no Liberty Mall, um shopping localizado aqui no centro de Brasília, a loja denominada Mr. Poster, estão vendendo camisetas que fazem apologia das drogas, com desenho de folha de maconha, folha de coca, apresentando fotografia aqueles que tiveram as suas vidas ceifadas por causa de overdose, como Jimi Hendrix e tantos outros que foram musicistas e que tiveram suas carreiras curtas por causa do uso das drogas. Eu quero fazer essa denúncia e pedir, inclusive, à deputada Lúcia Carvalho, deputado João de Deus e demais parlamentares, para que fosse acionado a quem de direito, porque isso é contravenção da delegacia de costumes, porque isso é uma contravenção fazer apologia das drogas. Eu tenho certeza que aqueles atletas que conquistaram medalhas usando drogas anabolizantes, tentaram mascarar dessas drogas para que eles pudessem competir de maneira, eu diria até,
irregular, estes jovens tiveram um carimbo nas suas vidas de pessoas indesejáveis ao esporte, porque não tiveram aquela capacidade de competir de igual para igual. E eu tenho certeza que os atletas que aqui estão são as pessoas mais capacitadas para levantarem a bandeira de que a vida não é uma droga, a vida é uma arte, e viver, mais do que competir, é o exercício de você poder valorizar o seu corpo, buscar a autoestima, mais do que isso, ter autodisciplina para que você possa vencer os obstáculos, superar os recordes, enfim, para que você possa ser bem-sucedido. Quando eu vejo uma loja como esta, faturando em cima de uma mensagem tão negativa, e muitos, quem sabe, se deixam levar por esse tipo de mensagem, eu fico pensando que a nossa geração seria muito diferente, que o nosso Brasil seria muito diferente, se todos aqueles que hoje estão sendo atingidos por essa mensagem pudessem optar por vestir, não uma camiseta fazendo apologia das drogas, mas vestir os uniformes, vestir as camisas dos seus times, empunhar os seus equipamentos e entrarem em campo para serem vitoriosos, para vencer inclusive as próprias drogas. Porque se você realmente optar por ser um atleta vitorioso, você vai ter que abandonar certamente uma vida desregrada, uma vida sem autodisciplina. Parabéns a vocês. E o meu desejo é que vocês continuem sendo campeões em saúde, campeões de vida e campeões de muitas medalhas para orgulhar a nossa cidade de Brasília. Muito obrigado, parabéns aos senhores. Convido agora para o uso da palavra a deputada Lúcia Carvalho, líder do governo nessa casa, ao mesmo tempo que o deputado Peniel Pacheco, para assumir a presidência dos trabalhos, tendo eu que me ausentar em função de uma audiência que estava reservada no meu gabinete, agora pelas 18 horas, e as pessoas já ali estão me aguardando, mas retornarei em seguida. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Em primeiro lugar, deputado Marco Lima, eu queria pedir desculpa em relação ao meu atraso, mas eu estava nesta casa discutindo algo que, neste momento, também é muito importante e que talvez muitos de vocês tenham direta ligação, que é o pagamento do 13º aos servidores, porque se encontrava na casa o secretário de Fazenda, o secretário de Obras e outras autoridades, e que a gente não podia deixar de estar presente. Portanto, minhas desculpas e a minha saudação a todos vocês, jovens, atletas aqui presentes. E queria saudar, de uma maneira geral, a mesa, até para que eu não me alongue muito. E queria, até para poder controlar o meu tempo, poder fazer, com bastante pausa, a leitura desse pequeno que nós preparamos. Com tantos atletas e amantes dos esportes presentes nessa sociedade, de fazer com que essa de reflexão de todas as autoridades envolvidas com a questão. Precisamos reconhecer o potencial que essa cidade está formando já há tempo. Antes Cruz, que saiu de Brasília e fez carreira de sucesso no exterior. Temos hoje, além de Carmen de Oliveira,
a quem tivemos a oportunidade de homenagear com título de cidadão honorário de Brasília, os brasilienses de Cordeiro, a última corrida de São Silvestre. Cedo, campeão mundial de triatlo. Temos também Jeanette Sena, recordista brasileira de marcha atlética, e Vicente Antônio, velocista que tem deficiência no braço direito e que representou o Brasil nos Jogos Paralímpicos. Também em Atlanta. Nelson Piquet, tricampeão. Os atletas de 9 a 10 anos de idade o Guará trouxeram para o Brasil e para Brasília 4 medalhas de ouro e 1 de bronze do 2º torneio internacional de judô realizado na cidade de Xalapa, no México. Concordo com o jornalista José da Cruz e Souza, da editoria de esportes do Correio Brasiliense, quando ele defende que precisamos de competições mais frequentes para que, a partir de um calendário bem estruturado de provas, os atletas possam avaliar seus tempos, modificar seus treinos e buscar resultados cada vez melhores em disputas nacionais e internacionais. Por fim, gostaria de dizer a vocês que, por solicitação dos atletas de Brasília, já encaminhamos uma indicação que propõe ao GDF iluminar a pista de atletismo do CIEF, Centro Interescolar de Educação Física, que fica na 908 Sul, cujo orçamento do ano que vem apresentamos emenda no valor de 100 mil para a iluminação desta pista. A partir de iniciativas como estas, esperamos que a Secretaria de Esportes e Cultura possa realizar esta obra, que é uma reivindicação de nossos atletas, que têm, muitas vezes, apenas à noite como tempo disponível para treinar. Além disso, no sentido de apostar no potencial de nossas crianças e adolescentes, estamos solicitando formalmente, através de emendas ao orçamento, a construção de reforma de quadras poliesportivas nos seguintes estabelecimentos de ensino: Escola Classe 53 de Ceilândia, Centro de Ensino de São Sebastião, Escola Classe número 4 de Ceilândia, Centro Educacional número 1 do Núcleo Bandeirante, Centro de Ensino de Primeiro Grau do Riacho Fundo. São com iniciativas como essas que nós entendemos que esta casa retribui a oportunidade de estarmos aqui conversando francamente sobre a necessidade do apoiamento. Ou seja, é preciso que os empresários vistam a camisa do esporte, mas é preciso que o governo entenda também que é preciso vestir a camisa daqueles que hoje desejam ser os futuros atletas, que as nossas crianças e os nossos adolescentes possam ter oportunidade de desenvolver o seu potencial. As nações mais bem desenvolvidas no mundo são aquelas que, de fato, investem nas suas crianças e adolescentes. Portanto, são essas as minhas palavras, e dizer a vocês, numa conclusão, de que, recentemente, também nós apresentamos um projeto que trata da proibição dos adolescentes e das crianças poderem comprar cigarro. E por quê? Porque a gente sabe que isso não leva ao sucesso,
que isso não está ligado ao esporte. Portanto, vocês deveriam, inclusive, como esportistas, fazerem uma campanha contrária a esse tipo de utilização da imagem de vocês como campeões que, portanto, leva ao sucesso e que, portanto, consome determinado cigarro. É importante dizer que aquele que fazia propaganda da Marlboro morreu de câncer. E como eu desejo a todos os atletas que eles sejam modelos, inclusive para os nossos filhos, eu desejo que vocês encampem esta luta, que é a descoberta de que são os adultos os responsáveis pela formação dos futuros exércitos de consumo de droga, seja ela tabaco, seja ela cocaína, seja ela maconha, seja ela bebida alcoólica, seja ela qualquer tipo de droga. São os jovens, são as crianças vendo nos adultos essa imagem, esse exemplo. Portanto, vocês devem ser os primeiros a dizer não em parceria com pessoas como o deputado Peniel, como o deputado Marco Lima, como eu, sem essa questão moral, mas a questão real. Nós queremos vida, participação, sucesso e felicidade. Parabéns, Marco Lima e todos os representantes aqui que lutam e que defendem o esporte como uma alternativa de educação para a vida. Muito obrigada. Passaremos nesse instante a ouvir as palavras dos senhores componentes da mesa. Inicialmente, concedo a palavra ao senhor presidente da Federação de Vela de Brasília, Dirceu Bonecker de Souza Lobo Júnior. Ao nosso deputado Peniel Pacheco, presidindo a mesa, Marco Lima, o idealizador dessa grande ideia, professor Lobão, representante do governo e diretor do DEFER, a nossa amiga presidente da Federação Aquática, Silvia Seabra, demais presidentes de federações. Eu só gostaria de dizer que, na minha concepção, esporte é saúde e sempre será saúde. Nós temos em Brasília, como já foi dito aqui por vários deputados, um celeiro muito grande de atletas que hoje são destaques nacionais e internacionais. Mas temos também um potencial tremendamente grande de atletas que poderão ser, no futuro, destaques internacionais, com certeza, porque nacionais já são. E o que falta a esses atletas? Falta um apoio, falta um incentivo. É difícil dizer e solicitar que o governo tutele o esporte. Eu não entendo, como presidente da Federação de Vela de Brasília, nem da Associação das Federações Esportivas de Brasília, que o governo deve tutelar o esporte. O governo deve, sim, criar mecanismo como esse da regulamentação da Lei 225 e outros mecanismos que possam dar condições aos presidentes de federações, aos pais de atletas, aos atletas e a todos aqueles que se interessam por esporte, poderem incentivar o esporte. Esse mecanismo começa na escola, acaba nas federações. Eu acho que esse ato hoje aqui cria, talvez dentro da Câmara Legislativa, um ambiente favorável, como o próprio deputado Marco Lima conversa comigo, tá, de criarmos, quem sabe agora, logo para o próximo início do ano, um seminário onde nós possamos debater o esporte em Brasília. Brasília tem tudo para ser a cidade do desporto do Brasil. Tem tudo para ser. Nós temos clima bom, altitude boa, vento bom, temos tudo em todos os esportes. Do esporte mais radical ao esporte mais convencional. Então, nós temos espaço. Nós podemos fazer disso aqui a capital do esporte brasileiro. Então, espero, deputado, que esse seminário seja feito em breve e que todos nós podemos debater qual é o melhor mecanismo de podermos desenvolver aquele nosso atleta. Não o que já tem nome, não o que já saiu de Brasília, mas aquele que pode vir a ser um futuro campeão e que esse não saia de Brasília e que esse fique em Brasília. Porque hoje é difícil você buscar um patrocínio por um garoto que você precisa mandar para uma competição e quando você vai buscar o patrocínio, ele pergunta: qual é o currículo do garoto? 0, está começando.
mas ele vai lá fora, vai lá na Espanha, não sei aonde, e vai trazer alguma medalha? Não, não vai trazer medalha, vai trazer experiência. Você não tem patrocínio. E esse elemento, quando consegue, através de um patrocinador, ou seja, o pai banca a passagem dele, ele vai, e são poucos que os pais podem bancar, ele vai, ele volta, e você percebe, como dirigente de um esporte, que ele melhorou e muito o seu potencial. Então é isso que nós precisamos, criar uma mentalidade para poder manter aqui nossos atletas e criarmos aqui a cidade do desporto do Brasil. Muito obrigado. Aproveitamos a oportunidade para registrar também que se encontra entre nós o senhor Douglas Ponciano, que é presidente da Federação de Tiro Prático e é funcionário desta casa, a quem pedimos uma salva de palmas dos presentes. Registramos ainda que toda esta programação está sendo filmada para ser veiculada na TV Legislativa, cuja programação é transmitida através da TV a cabo, NET, diariamente das 8 às 11 da noite. E aquelas pessoas que tiverem, porventura, a assinatura do canal NET, poderão sintonizar no canal 55, que a programação estará sendo apresentada oportunamente. Ouviremos nesse instante as palavras do senhor presidente da Federação Brasiliense de Xadrez, Francisco Serra Azul Neto. Excelentíssimo senhor presidente desta comissão, deputado Daniel Pacheco. Excelentíssimo senhor deputado Marco Lima. Excelentíssimo senhor representante do governador do estado, doutor Lobão. Excelentíssimos representantes das federações, doutora Silvia Seabra e os demais membros. Ouvindo tudo que eu vi e tudo que foi falado aqui, vejo a importância do esporte para esta casa e para Brasília, vendo a emoção em cada um que está aqui fazendo o esporte da sua vida, a sua vida como esporte. Não tinha preparado para vir falar aqui, mas achei importante salientar alguns pontos e não podia me furtar nesse instante, nessa oportunidade. Eu acho que nós podemos vislumbrar um novo horizonte, um horizonte melhor para o esporte, se nos unirmos em competições poliesportivas, como existiram e existem em outros estados, como os Jogos Abertos. Eu acho muito importante isto como uma espécie de Olimpíada local. Acho importante o esporte nas escolas, foi tocado nesse ponto aqui. Minha modalidade, xadrez, existe um projeto nesta casa, de autoria de o ex-deputado distrital Agnello Queiroz, e agora federal. Esse projeto já foi aprovado em alguns estados do Brasil, só para mencionar o Paraná. Em Brasília existem algumas escolas da Fundação Educacional e da rede particular que têm lutado por isso. Para citar, a Centrão 3 de Taguatinga tem um professor exclusivo para a modalidade. Também citando uma escola de Planaltina e um centro educacional número 3 de Ceilândia. Com esse destaque, para não me alongar, agradeço a atenção de todos. Ouviremos agora as palavras do senhor presidente da Federação de Kung Fu do Distrito Federal, João Dias Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara,
dessa solenidade, Daniel Pacheco, excelentíssimo senhor deputado Marco Lima, companheiros das federações, aos atletas grandiosos e vitoriosos, demais, representante da Polícia Militar, segundo tenente Seixas, a todos. Bem, há uma frase que diz: combate às drogas. Está incompleta. Deveria ser incentivo ao esporte, o combate às drogas e o incentivo ao esporte. Porque quem pratica qualquer tipo de modalidade esportiva, entendeu? Logicamente, abriria a mente para estudar, para trabalhar. Pela falta de incentivo e patrocínio, de forma geral, né, vamos supor, quem poderia beneficiar seria aí os grandes empresários, está faltando, entendeu? Está faltando a parte de incentivo. Rogo, né, aos eminentes deputados que apelem para esse lado. Hoje, para quem não sabe, o Brasil é o país que mais tem títulos mundiais no nível de luta marcial. De todas, quase em 37 arte marcial conhecida, o Brasil detém mais de 50% de todas elas. E Brasília é o estado do Distrito do Brasil que mais tem campeões, que mais tem títulos de todo o Brasil. Realmente é um destaque. E gostaria de agradecer ao deputado Marco Lima pelo incentivo dessa solenidade, vamos dizer assim, pela coragem, entendeu? E de todos os deputados de apoiarem essa solenidade. Agradecer também ao professor Lobão, que não vem medindo esforços para engrandecer o esporte dentro de suas possibilidades, que é o Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação. E vamos torcer para que esse ano de 97, com incentivo, com certeza, vai multiplicar o número de campeões. Haja vista com a raça, com o corpo e a coragem, tem todos esses campeões aqui presentes, alguns ausentes. Ano que vem, 97, daí para diante, com certeza vai aumentar em muito. Obrigado. Ouviremos nesse instante as palavras do excelentíssimo senhor secretário adjunto de Cultura, Esportes, professor Raimundo Lobão, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, o professor Cristóvão Buarque. Presidente dos trabalhos aqui, deputado Daniel Pacheco, deputado Marco Lima, autor do requerimento, deputados presentes aqui, deputada Lúcia Carvalho, meus queridos presidentes aqui das federações, presidentes dos clubes, queridos professores, atletas, pais, patrocinadores, atletas aí das várias modalidades, das artes marciais, dos saltos ornamentais, da vela, natação e também os ausentes. Nós temos aqui mais atletas que foram destaques esse ano e não estão presentes. Também temos aqui a ausência de alguns técnicos e algumas federações. Esse encontro é de fundamental importância porque isso, logicamente, faz com que deputados, parlamentares, enfim, toda a sociedade, ela tome conhecimento da realidade do esporte aqui em Brasília. O governo democrático e popular, o governador Cristóvão Buarque, quando nós recebemos o governo, todos os senhores sabem aqui, que nós recebemos o governo na questão do esporte numa situação dramática. Praticamente todas as instalações estavam interditadas. Graças ao esforço coletivo da bancada do governo e desse parlamento, nós tivemos a recuperação, inclusive com a parceria da iniciativa privada e do próprio governo, tanto federal como local, e organismos internacionais. Nós chamamos para discussão, criamos o fórum
e foi debatido também nessa casa as questões referentes ao esporte. E, naquela ocasião, nós alertávamos para alguns problemas. Primeiro, da ausência de uma lei de esporte, que também tramita nessa casa. Da ausência da regulamentação da criação do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer, que foi criada por força da disposição transitória, número 19, se não me falha a memória, que criou esse conselho. Ele precisa ser regulamentado. Está tramitando. E também, até da regulamentação, quando nós assumimos, da regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte, que era uma lei do deputado Tadeu Roriz, e que agora foi regulamentada, né, através de uma emenda do deputado Luiz Estevão. Então, esse governo tem movimentado essa cidade. Hoje, Brasília está no circuito internacional de grandes competições. Nós acabamos de realizar, ontem, mais uma competição nacional, que era o Campeonato Nacional Juvenil de Natação. Juvenil Infantil, o Campeonato Infantil de Natação. Vamos realizar o ano que vem o Campeonato Mundial, são 10 equipes, Mundial de Saltos Ornamentais. Várias competições. E aí também o desporto, um pouco fora apenas da sua marca, o desporto, porque ao desporto há uma classificação que todos os senhores conhecem. Ao desporto escolar, que diz respeito mais ao estudante. O desporto participação, que é aquele feito na cidade satélite, enfim, que envolve todo tipo de modalidade, recreação, enfim. E o esporte de rendimento, que, logicamente, são os senhores que estão despontando agora com alguns talentos, enfim, com algumas pessoas já em destaque. De forma que é importante que essa discussão ela seja ampliada, né, para que possamos, logicamente, encontrar propostas concretas, porque o governo sozinho, com certeza, não vai resolver o problema do desporto, principalmente nessa faixa etária que o desporto de participação precisa muito da participação da iniciativa privada, dos empresários, para que ele possa, enfim, ser fortalecido. O desporto também não pode ser responsabilizado pela violência. A violência não é do desporto, a violência é da sociedade. A sociedade, essa sim, que é violenta, e não o desporto. Nós tivemos agora um fórum a respeito das artes marciais. Nós tivemos aqui uma tragédia, que o Marquinho Velasco foi assassinado por uma gangue, né, que não pode ser confundida com esporte. A questão de gangue é um problema de segurança pública. Quem trata de gangue não é o esporte, quem trata de gangue é a polícia. Por isso, nós tivemos que dar um destaque para essa questão e foi amplamente discutido. Chamamos toda a sociedade para que discutisse, senão a gente vai ficar sempre esbarrando aqui na questão da legalidade, na questão de dizer que esse não é um problema de lei local, uma lei federal, que a regulamentação das profissões é através de uma lei federal. E aí a gente iria ficar nessa discussão, enquanto isso, esse problema ia sendo agravado. De forma que foi criado, né, o Conduta, que é um instrumento legal, né, que possibilitou essa organização de uma entidade que vai também denunciar qualquer deslize das federações, enfim, das academias, das pessoas que lidam com o esporte. Aquele que não tem uma qualificação e que não tem uma postura ética para lidar com o esporte, não deve estar envolvida com a questão do esporte. Eu digo isso porque sou uma pessoa que vive do esporte, eu sou professor da Fundação Educacional, sou fisioterapeuta, trabalho nessa área, trabalho com criança de risco de vida de 0 a 4 anos e tenho dedicado toda a minha vida a essa geração, né? De forma que a gente fica muito feliz de ouvir alguns depoimentos aqui, e agora a gente quer que isso seja transformado em prática, né? Nós queremos que isso realmente dê resultado, que os deputados participem, que vá em loco para conhecer como é que nós estamos vivendo, como é que está a situação do esporte, né? O governo tem feito a sua parte, o governo tem investido, tem buscado parceria. O exemplo bem típico desse é a parceria com
feita com o Autódromo Internacional Nelson Piquet, após uma licitação pública internacional. Felizmente, essa licitação foi ganha pelo tricampeão mundial, Nelson Piquet, que é dessa cidade. Então, o Estado não tem vocação para organizar competição automobilística. Então, nós estamos buscando mais essa possibilidade com o objetivo de recuperação, né, e investir mais nas categorias de base, investir mais nas cidades satélites. É isso que a gente tem feito. Temos buscado parceria com o governo federal, através do INDESP, para que se implante nas cidades satélites espaços para a prática da atividade esportiva. De forma que eu fico muito feliz, eu acho que o deputado Marco Lima ele foi muito feliz quando ele chamou para esse debate mais uma vez. A deputada Lúcia Carvalho tem sempre discutido, tem ido realmente também nesses debates do esporte e tem estado presente. É importante que essa discussão ela seja bem aberta para toda a comunidade aqui em Brasília. De forma que, em nome de Sua Excelência, o governador Cristóvão Buarque, nós agradecemos. Estamos investindo no esporte, através também da Bolsa Escola, da participação da população como um todo. Investir no esporte não é somente fazer competição. Investir no esporte é incentivar uma prática de atividade física salutar. Esse é um investimento maior, né? E aqui eu queria também aqui destacar o nosso querido deputado Paniel, que sempre em todas as competições ele está lá com o seu bonezinho, com a sua garotada, com as crianças lá competindo. Parabéns, deputado, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Nós temos que estar presente, o deputado Marco Lima, enfim, a Lúcia, todos os deputados têm estado presentes nesses eventos, e muitas vezes eles não podem estar na hora da competição, mas eles estão nos bastidores, como a gente tem observado. Parabéns a todos, e em nome do governo do Distrito Federal, nos colocamos à disposição para todo e qualquer tipo de discussão. Muito obrigado. Diante das manifestações daqueles que compõem a mesa e desejaram fazer uso da palavra, nós agradecemos a presença de todos os que aqui vieram e, uma vez mais, parabenizamos ao deputado Marco Lima pela iniciativa de propor esta sessão solene para homenagear os atletas vitoriosos de Brasília. Nosso muito obrigado, em nome da presidência dessa casa, a todos os presentes, e desejamos a cada atleta que aqui participou pleno sucesso e muitas medalhas para vocês e muito sucesso nas atividades. Declaro encerrada a presente sessão. Nós gostaríamos de pedir todos os atletas, por favor, para se colocarem aqui, não sei se vai ser possível aqui em cima ou aqui à frente, em cima. Então, por favor, os atletas queiram subir aqui na tribuna para que nós possamos fazer uma foto registrando esse momento. Atletas e parlamentares e diretores das federações.